Graça e paz a todos que participam. Deus esteja nos abençoando no estudo da Palavra do Senhor, especialmente este livro, Apocalipse, que é uma revelação de Deus daquilo que vai acontecer nos últimos tempos, né? Nós estamos falando aqui, quando estudamos o Apocalipse, das coisas que vão acontecer próximo da segunda vinda de Jesus. E que nós não sabemos exatamente quando que é, mas que tudo configura nestes últimos tempos, dentro deste mundo complicado, como o tempo final para a segunda vinda de Jesus. Então, esse livro nos revela isso, o que vai acontecer nesse período final da história da humanidade. Vamos orar e depois vamos ler a palavra do Senhor. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estudarmos a tua palavra. Agradecemos por este livro que o Senhor determinou que fosse escrito para que pudéssemos compreender aquilo que estaria ocorrendo no final dos tempos. Pedimos a tua direção, a tua bênção, para que possamos compreender perfeitamente a tua palavra. Oramos agradecendo todas as tuas bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, vamos ler o texto. O texto é Apocalipse 18. Apocalipse 18. A versão que eu tenho em mãos diz assim: Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Porque o, porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Quanto a si mesma, se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, portanto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque o poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaça do seu incêndio. E conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: Ai, ai de tu, grande cidade Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra,
porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho, linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, e toda espécie de madeira odorífera, e todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado, escravos, ovelhas e cavalos, e de, de carros, de escravos e até almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Os mercadores destas coisas, por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai, da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza, e todo piloto e todo aquele que navegava livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservaram-se longe. E então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre as suas cabeças e, chorando e pranteando, gritavam: ai, ai, da grande cidade na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e a arrojou para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores, de flautas e de clarins, jamais jamais será ouvida, e nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Amém. Esse é o texto do capítulo 18 de Apocalipse. E nós estamos estudando e vendo que este livro fala a respeito das coisas que vão acontecer nos últimos tempos da igreja, nos últimos tempos da história deste mundo, né? Nos últimos tempos da igreja, nós não, não teremos, como muita gente pensa, um grande reavivamento mundial que vai levar o evangelho a toda parte. Não. O apóstolo Paulo ensina, o apóstolo Pedro também, eles ensinam que
nos últimos tempos serão difíceis para a igreja. A igreja será perseguida, como tem sido perseguida, né, nestes últimos tempos, e será tirada daqui quando Deus é, determinar a, a, o arrebatamento da igreja. O arrebatamento, segundo o apóstolo Paulo, acontecerá quando o último crente, o último eleito, for alcançado pelo Evangelho e crer no Evangelho. Então, quando a última pessoa que vai ser salva crer no Senhor Jesus Cristo, então poderá ocorrer o arrebatamento da igreja. E ele ensina isso em Romanos 11, e mostra que o tempo da graça é um tempo limitado, que começou com a, com a rejeição de Jesus pelos judeus que o crucificaram, né? E Jesus, então, fala claramente para o povo de Jerusalém, né? Para aqueles fariseus e escribas e sacerdotes que estavam ali, e diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar-te como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das suas asas, mas tu não quiseste, né? Então, Jesus fala que dali para frente esse evangelho que era do reino que era anunciado para Israel, passa a ser o evangelho da graça, que é anunciado a todas as pessoas. O evangelho da graça é o mesmo evangelho do reino que é anunciado a todos os gentios, né? Então, nós recebemos agora o evangelho da graça. O apóstolo Paulo demonstra isso nas suas cartas, falando desse evangelho da graça, do evangelho da glória de Deus, que é estendido nas bênçãos de Abraão a todos aqueles que creem naquele que é o descendente de Abraão, que é Jesus Cristo. Então, a Bíblia, se você analisa a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, em conjunto, você vê que ela é totalmente coerente. Então, tudo aquilo que está no Gênesis está em Deuteronômio, está em 1 Samuel, está na vida de Davi, na vida de Salomão, nos reis, na vinda de Jesus e no segmento da igreja. Tudo tem uma ordem e tudo está perfeitamente bem delimitado, bem orientado, bem escrito, bem programado. De modo que Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia. Você encontra referências sobre Jesus em toda a Bíblia, e é ele que é verdadeiramente a chave da Bíblia. Então, a igreja será arrebatada e começa, então, a tribulação. A tribulação que Jesus, que segundo Daniel, o livro de Daniel, a tribulação vai durar 7 anos. 7 anos. Está no livro de Daniel. E esses 7 anos serão de grande tormento. A igreja será tirada, começa a grande tribulação. Começa a tribulação. Jesus dividiu essa tribulação em 2 períodos de 3 anos e meio, chamando o primeiro período de princípio de dores, 2 anos e meio, está em Mateus 24, né? Chamando o primeiro período de princípio de dores. Quer dizer, um período que vai ter perseguição para os judeus, né? Os judeus serão perseguidos, mas que não é um período ainda de muita intensidade. Mas, a partir do meio da tribulação, né? Quando completarem 3 anos e meio, começa então a
grande tribulação. Então, Jesus dividiu a tribulação de 7 anos em uma parte que é chamada de princípio de dores e uma segunda parte que é chamada de grande tribulação. Este período chamado de grande tribulação, os últimos 3 anos e meio da história humana, é que Jesus disse que jamais houve nem haverá um período de sofrimento igual a este, né? Mas a igreja terá sido já arrebatada e tirada daqui. Por quê? Porque a tribulação é uma manifestação judicial de Deus. É juízo de Deus. Contra quem? Contra o mundo pecador, aqueles que rejeitaram a graça que foi estendida desde que Cristo foi morto até agora, né? Nós estamos no período da graça, né? E vai durar mais algum tempo, nós não sabemos, mas aqueles que rejeitaram o período da graça, né, estão debaixo dessa ira de Deus. Deus manifestou graça, mas agora, depois que a graça foi fechada, o tempo da graça foi fechado, ele vai manifestar a sua ira contra aqueles que se rebelaram contra ele, contra o Israel que se rebelou contra ele e contra Satanás. Então, esse período da tribulação é, na verdade, um período judicial, um período de juízo, de manifestação de ira de Deus. Ora, a igreja não pode estar nesse período. Por quê? Porque a ira de Deus, que deveria ser derramada sobre a igreja, foi derramada sobre a pessoa de Cristo, certo? Então, Cristo levou sobre si a ira que deveria cair sobre mim, sobre vocês e sobre todos os crentes de todas as épocas. Então, Deus não pode legalmente, judicialmente, derramar ira sobre nós, por quê? Porque nós estamos livres da ira pelo derramamento da ira que nós merecíamos sobre a pessoa de Cristo. Jesus Cristo é aquele que nos livra da ira vindoura. Isso é maravilhoso, né? Isso é muito abençoador. Todos os crentes podem sofrer neste mundo, né? Então, muita gente confunde a tribulação deste mundo de sofrimento que é inerente ao mundo, que é inerente à nossa vida, que é inerente ao mundo caído, confunde isso que Jesus falou, né? No mundo tereis aflições, como tribulação. Não é tribulação, né? Nós não estamos no período de tribulação. Então, essas manifestações de sofrimento que tem neste mundo, as circunstâncias deste mundo, que muitas vezes são contrárias a nós, elas são consequências do quê? Do mundo caído, do mundo que não está debaixo da orientação completa de Deus, que está dominado temporariamente por Satanás, né? Jesus mesmo disse que o mundo já no maligno, né? Então, esse mundo tem problemas graves, né? Porque ele jaz no maligno. Então, nós estamos livres desse período tribulacional. Ele iniciará assim que a igreja for arrebatada, né? E Paulo aos Tessalonicenses ensina claramente que esse período só vai começar quando for tirado daqui aquele que detém o anticristo, aquele que detém aquele que é o inimigo de Deus. E o que é que pode deter o inimigo de Deus, senão o Espírito Santo de Deus agindo na igreja do Senhor Jesus? Então, o Satanás só estará livremente neste mundo, operando a sua vontade, quando a igreja, que é uma, uma organização e que é um organismo vivo, né, cheio do Espírito Santo,
quando ela for tirada daqui. Então, nós vimos durante esse estudo desse período do livro de Apocalipse, que muita coisa vai vai acontecer por causa da presença dominante de Satanás neste mundo. Nestes capítulos que nós estamos lendo, tanto no 17 como no 18, nós estamos estudando o período já final da grande tribulação, né? O final mesmo, o finalzinho já do segundo período, que é a grande tribulação. E aqui, como nós vimos no estudo passado, no capítulo 17, nós vamos ver o surgimento de um poderio religioso, de uma religião ecumênica. Essa religião ecumênica, ela está na dependência de uma entidade religiosa que é chamada a mãe a grande mãe, a Babilônia Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Um sistema religioso pagão. Quem quiser saber mais sobre esse assunto, depois nós podemos ver um dia para estudar sobre essa situação. Mas o sistema religioso que mais se aproxima do paganismo e que é um cristianismo disfarçado, que é um cristianismo que é um paganismo disfarçado de cristianismo, né? Um paganismo disfarçado de cristianismo, que acredita em santo, que acredita em velas acesas, que acredita em purgatório, que acredita em uma série de coisas que não estão na Bíblia, que elegeram Maria como corredentora, aquela que ajuda Jesus na redenção, aquela que leva os pecadores até Jesus, né? Como uma outra intermediária, como uma intercessora, aquela que, segundo eles, está em fisicamente, né? E corporalmente no céu. Ela ressuscitou, então, não sei quando, porque não houve ressurreição ainda. A única pessoa ressuscitada que está no céu é Jesus Cristo, né? A única pessoa ressuscitada que está no céu é Jesus Cristo. Os crentes que estão no céu, estão lá as suas almas, os seus espíritos, aguardando a ressurreição, né? Então, todos os crentes de todas as épocas até agora, que se converteram ao Senhor Jesus e que creram no Evangelho, eles morreram, eles estão no céu, no terceiro céu, no paraíso, aguardando a ressurreição corporal. Nós só estaremos verdadeiramente completos diante de Deus. Jesus vai nos apresentar para Deus completos quando houver a ressurreição e as bodas do Cordeiro. E isso vai acontecer somente depois da. Isso vai acontecer somente depois da ressurreição e depois da segunda vinda do Senhor Jesus. Então, a gente precisa entender isso para que a gente possa compreender bem o que a Bíblia ensina. Então, esse sistema religioso, a prostituta religiosa, como Apocalipse chama, é, para nós, o sistema religioso romano. O sistema religioso romano, que tem sido dominador em todo o mundo e que já matou, não se assustem, mais de 50 milhões de crentes. 50 milhões de cristãos, que eles também se julgam cristãos, mas durante a história, mais de 50 milhões de crentes verdadeiros foram perseguidos por não crerem como o catolicismo ensina, por crerem como a Bíblia ensina,
e foram mortos, perseguidos. Numa só noite, na França, morreram mais de 75 mil cristãos. Então, nós precisamos entender isso, e ver isso, e aprender com a história que esse sistema religioso é um sistema religioso que serve ao inimigo, que não serve a Deus. É difícil a gente falar isso, a gente tem muitos amigos que estão enganados nesse sistema, mas a gente precisa ser fiel à palavra de Deus e precisamos, então, fazer o quê? Orar intensamente por essas pessoas que são nossos amigos, muitos deles são queridos mesmo, e para que eles abram os olhos. E não adianta discutir com eles, adianta orar e apresentar o Evangelho sem discussão, sem briga, sem nada. E testemunhar para eles. Então, o capítulo 17 mostrou, então, esta situação da besta religiosa, né? Do sistema religioso. E nesse capítulo 18, que nós acabamos de ler, nós vamos ver um outro poderio, a Babilônia comercial, né? O poder ajuntado da religião com o sistema político, usando esse sistema religioso, usando o sistema político para crescer. E ele se tornou, então, um grande comércio. Nós sabemos que uma das instituições mais ricas do mundo é o Vaticano. Nós sabemos disso. Então, a Babilônia comercial é identificada por muitos estudiosos como verdadeiramente o poderio romano, né? O poderio romano. Mas Satanás está armando. Satanás é contra, não é a favor de protestantismo, nem de catolicismo, nem de budismo. Ele é contra todas as religiões, a tudo que se chama Deus. Não só o Deus cristão, mas todos os deuses que se apresentam, e que não são deuses, na verdade, mas que se apresentam como Deus, os deuses do budismo, os deuses do confucionismo, os deuses do islamismo, os deuses de todas as religiões do mundo, né? E Satanás é contra todo tipo de religião. Aliás, o comunismo verdadeiro também é contra qualquer tipo de religiosidade. Eles são absolutamente ateus. Não apenas não creem no Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, como não creem em nenhum tipo de divindade. E é claro que as outras divindades não existem, mas para as pessoas que creem, elas existem. Então, o comunismo tem essa prática também de ser absolutamente ateu, de modo que, usando essa deixa aqui, qualquer cristão que julgue que pode associar o cristianismo com o comunismo, ele está completamente enganado, equivocado. É impossível uma união entre os cristãos e os comunistas. É impossível. Por quê? Porque a base do comunismo é o ateísmo, né? A base do comunismo é o ateísmo. Tanto Karl Marx como Engels, são os organizadores, os estruturadores, né? Os profetas do marxismo,
do comunismo no futuro, né? Do futuro comunismo. Então, eles não eram religiosos, né? Eles eram ateus e abominavam qualquer ideia de divindade. Bem, então, o que vai acontecer é que o, o anticristo, né, vai utilizar esse sistema religioso para unir o máximo possível de nações e vai utilizar o sistema comercial também para enriquecer essas nações. Depois ele mesmo vai destruir a própria o próprio sistema. Então, esse sistema religioso e político que vai estar associado será destruído, conforme o texto nos mostrou, pelo próprio inimigo, né? Pelo próprio Satanás. Porque ele simplesmente vai usar para conseguir os seus objetivos, usar esta condição de liderança no comércio e liderança religiosa. E quando então isso estiver no seu limite máximo, né? Quando tudo estiver sob o domínio desta entidade, que é chamada no livro de Apocalipse de Babilônia, Grande Babilônia, que é representada, né, que representa, na verdade, que representa aquilo que nós entendemos hoje como o próprio sistema político-religioso do Vaticano, que tem influência, que tem tentáculos, né? Como se fosse um monstro, tem tentáculos em todo o mundo. Então, quando Satanás conseguir seus objetivos por meio desta entidade, que é o Vaticano, né? Nós imaginamos, pelos estudos que nós temos feito e visto grandes estudiosos, o sistema religioso do Vaticano. Então, quando isso completar a sua tarefa de reunir os grandes do mundo, Satanás vai destruir esse sistema e ele vai se assenhorear de todos os grandes do mundo, né? E ele então vai utilizar-se desse sistema para completar a sua obra, né? Então, o texto nos fala, então, que esse versículo, esse capítulo 18, mostra, então, que a Babilônia vai ser destruída. Essa Babilônia vai ser destruída pelo próprio anticristo. E todas as nações, então, do mundo que estavam sob o domínio dessa grande Babilônia, eles estarão envolvidos nessa destruição e todos os mercadores da terra, como diz o texto, né, que se enriqueceram à custa da, da luxúria desse sistema, então eles estarão vendo a destruição desse sistema. E é muito claro que esse ajuntamento que Satanás está propondo, que está planejando por meio da
da grande prostituta, né, que, conforme o próprio texto diz, né, Babilônia é a grande mãe das meretrizes, meretriz é prostituição, prostituta, e das abominações da terra. Então, tudo isso que Satanás está planejando e organizando como por meio desse sistema, ele vai utilizar quando? Vai utilizar na, na, na batalha do Armagedon. Eles estarão preparando uma grande batalha. Todos os povos que ele ajuntar estarão sob seu comando e estarão preparando uma grande batalha para destruir Jerusalém e destruir os restantes do povo de Israel, né? Por quê? Porque se houver uma destruição do povo judeu, se houver uma destruição de Jerusalém, inclusive do templo, que vai ser reconstruído, né? Os judeus já estão se preparando para reconstruir o templo de Jerusalém. Se houver destruição, não poderá haver o cumprimento das profecias que falam sobre a vinda do Messias. E o Messias, então, não será rei, porque não haverá nação de Israel, e ele não será adorado no templo de Jerusalém, porque o templo também não estará pronto. Então, essa profecia demonstra claramente que vai haver uma guerra, mas Jesus será vencedor nesta situação, né? E o capítulo 18 ainda fala que essa, a destruição dessa mulher, dessa prostituta, né, que representa o sistema religioso e político reunidos num só bloco, ela, ele, o texto fala que todos aqueles que estão no mundo, a igreja não está aqui, mas haverá muitos judeus aqui neste mundo ainda, aguardando a segunda vinda do Senhor Jesus, né? E exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então, há uma promessa aqui que o sangue dos mártires do cristianismo serão julgados agora, e Deus vai vingar isso, né? Vingar no sentido não que nós entendemos de vingança, mas vingar no sentido judicial, é cobrar, né? Com juízo, com julgamento honesto, com julgamento verídico, verdadeiro, vai cobrar nela o sangue dos profetas e das testemunhas que foram mortas nos tempos, durante todo o tempo, né, de existência do mundo, desde desde a morte de Jesus Cristo até agora. Então, Deus, contra ela, essa prostituta religiosa e política, julgou a vossa causa. Então, essa situação ficou muito clara quando um anjo levanta uma pedra, né? Nós vimos isso no texto, levanta uma pedra como uma pedra de moinho e arroja essa pedra para dentro do mar e diz, né? Assim, quer dizer, desta maneira, com ímpeto, será arrojada também a Babilônia, a grande meretriz, né? A grande cidade que está sobre 7 montes, que todo mundo identifica com Roma, e nunca jamais será achada. Então vai haver uma destruição
completa desse sistema religioso e dessa cidade que é identificada como a cidade de Roma. E vai haver muita alegria daqueles que souberem, que perceberem e que presenciarem essa destruição. E o texto diz que voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá, porque vai ser destruída a cidade, né? Então, eles não tocarão mais ali. Nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, porque ela será destruída. E nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho, né? Então nunca mais haverá qualquer manifestação de vida humana naquele lugar. Também jamais em ti brilhará a luz de candeia, né? Não vai haver mais iluminação ali, nem voz de noivo ou de noiva. Não vai ter ninguém ali para constituir família, né? Ninguém jamais será jamais constituirá família ali. Então nem voz de noivo nem de noiva se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Olha, chamam o sistema religioso que nós entendemos que é Roma, que é o Vaticano, de feitiçaria. E é uma coisa que eu queria que a gente tivesse cuidado, era de ver quão, quantas doutrinas pagãs estão misturadas ao cristianismo no catolicismo romano, especialmente o culto aos mortos, a oração aos mortos, né? O purgatório como um sistema de completar a salvação, de e as nossas intenções em favor deles, dos que estão no purgatório, capaz de diminuir a pena deles, ah, as indulgências. Indulgências são favores que Deus nos presta se cumprirmos determinadas ordenanças dele, que aparentemente são dele, né? Que o Papa determina, por exemplo, que façamos determinados sacrifícios, determinadas ofertas, determinados comportamentos, né? E quando fazemos isso e estamos em atitude de graça, quer dizer, que temos confessado auricularmente os nossos pecados, confessado ao sacerdote, então nós podemos chegar diante de Deus e dizer que Deus, nós fizemos aquilo que foi exigido, agora nós queremos que o Senhor diminua, atenue a pena do nosso irmão, ou irmã, ou pai, ou parente que está no purgatório. Isso é um absurdo em todos os sentidos. Isso é paganismo puro. Isso é mistura de espiritismo, paganismo e tudo junto num sistema religioso que diz que é cristão. Então, esse sistema religioso será destruído. E por quê? Porque nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Texto 24 do texto 18. Nela, quer dizer, nesse sistema religioso falso, nela se achou o sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra.
quem é nela? É esse sistema religioso, né? Que está, pelos estudiosos que têm dado muito tempo das suas vidas estudando esse livro de Apocalipse, é, entendido que é o sistema religioso romano. E nós sabemos historicamente que quem mais matou cristãos em nome do cristianismo, católico, mataram mais de 50 milhões de cristãos. Que é um quarto da população brasileira, né? E nós entendemos que isto é verdadeiramente o que o versículo diz. Nela se achou sangue de profetas, de santos, santos aqui, né, não tem nada a ver com os santos católicos, não. Santos aqui são todos aqueles que serviam a Deus com fidelidade, né? E de todos os que foram mortos sobre a terra, todos os crentes que morreram sobre a terra. Muito bem. Então, esse texto nos fala disso, né? De como essa cidade, que é chamada aqui de Babilônia, a mãe das meretrizes e das abominações da terra, a prostituta, né? Aquela que se envolveu e se prostituiu com todos os reis da terra, né? Então, essa comparação é uma comparação severa, uma comparação que até uma comparação pesada, né? Que chamam esse sistema religioso de prostituta, que se, que se relaciona, se prostitui, né? Com os reis da terra. Então, uma dos caminhos que esse sistema religioso propõe e que a gente precisa tomar cuidado é o ecumenismo. O ecumenismo é um problema grave, porque propõe que todos os cristãos sejam praticantes da mesma religião, né? Que, que eles tenham os mesmos princípios, que eles tenham que todas as diferenças sejam eliminadas para que os cristãos vivam só juntos, né? E constituindo aquilo que Jesus ensinou, mas que Jesus ensinou, eles interpretam de maneira equivocada o que Jesus ensinou: um só rebanho e um só pastor. Quando Jesus ensinou aquilo, ele estava falando de todos os crentes genuínos que crescem nele e pela doutrina da graça, e que estes seriam, então, um só rebanho, um só pastor. Isso significa todos os crentes de todas as épocas estarão reunidos diante do Senhor Jesus, né, no final dos tempos, e que são têm uma crença única, são crentes exclusivamente em Jesus. Não significa uma mistura com Mormon, com Adventista, com Testemunho de Jeová, com espíritas, com catolicismo romano, com catolicismo ortodoxo, não significa nada disso, né? Significa apenas que os crentes em Jesus Cristo, que creem exclusivamente nele, que não têm outra crença, que não creem em nenhum outro substituto, que não creem em outra adição, que não tem aditivos da fé, né? Então, esses crentes
constituem um só rebanho e um só pastor. Mas isso não inclui aqueles que têm necessidade de acrescentar outras coisas ao evangelho puro da Bíblia. Por isso mesmo é que esses sistemas religiosos, todos têm que adulterar a Bíblia, né? Então, o catolicismo romano, a Bíblia não é produzida, não a Bíblia não é a voz de Deus por meio do Espírito Santo, né? A Bíblia não é uma inspiração de Deus. Ela é uma produção da igreja. Foi a igreja que produziu a Bíblia. Então, a Bíblia não está completa, né? Há revelação nova, porque o Papa pode ter revelações novas, já que a Bíblia é produzida pela igreja. Então, aquele que é o líder da igreja, que é o vigário de Cristo, que representa Jesus aqui na Terra, ele pode falar coisas e produzir coisas que não estão na Bíblia e eles vão acreditar como se fosse palavra de Deus. É por isso que o decreto, em 1950, da Assunção de Maria, é crido até hoje, né, como verdadeiro. Não tem nada na Bíblia a respeito disso, mas eles creem por quê? Porque foi dito por um papa, né, que Maria tinha subido ao céu. Ele disse que teve uma revelação que Maria tinha sido levada ao céu corporalmente. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. E assim, outras doutrinas foram incorporadas à doutrina cristã e acabou virando um paganismo acentuado por causa dessa insuficiência da Bíblia. A Bíblia é insuficiente, porque ela necessita de ser completada. Então, esse é um fator. Os testemunhos de Jeová têm a sua própria escritura, né? A sua escritura, que é a Bíblia modificada. A Bíblia modificada. O testemunho de Jeová tem a Bíblia da Torre de Vigia, que tem adulterações do texto original, né? Quem já estudou isso sabe, né? Que tem adulterações do texto original. Os Mormons, né, tem um livro dos Mormons, o livro de Mormon, os escritos de Joseph Smith, né, também acrescentando a Bíblia. Os adventistas, que têm a revelação da, da senhora Ellen White, né? E que tem peso de Bíblia para eles. Então, a Bíblia não está completa. Foi preciso de vir Ellen White para completar a palavra. Então, a gente precisa ter um cuidado muito grande com isso, né? Porque muita coisa tem sido feita em nome de Deus, mas que não tem base na palavra de Deus. Isso significa que nós precisamos valorizar o estudo sistemático da palavra de Deus. E esse livro, então, nos, nos orienta nisso, né? No primeiro capítulo deste livro, está escrito assim: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras desta profecia. Porque o livro de Apocalipse na verdade, uma profecia daquilo que vai acontecer no final do século. No capítulo 19, nós vamos ver, então, o quê? A segunda vinda de Jesus, né? Então, esse texto do capítulo 18 é o ajuntamento de todos os reinos do mundo sob o domínio de Satanás, que utilizou-se do sistema religioso e do sistema político
e que descartou todos os dois depois, né? Então, Satanás vai reunir todos, né? E vai lutar contra Jesus, né? E Jesus então vem e ele assume a posição de ataque, defendendo Jerusalém e o seu povo. Vamos ver isso no capítulo 19. Que Deus abençoe a todos na compreensão do Apocalipse. É bom estar lendo este livro, né? É bom estar procurando saber mais e mais sobre as coisas que vão acontecer e sermos anunciadores disso para que pessoas possam conhecer Jesus e possam entender a sua palavra e crer nele como Senhor e Salvador. Nós agradecemos a Deus e a vocês pela participação aqui hoje à tarde. Desejamos um bom fim de semana a todos.